Indonésia, centro da China, estão islamizados. Até hoje, a Indonésia é um país não árabe, ou seja, que não fala árabe, que não tem ascendência semita, é o maior país islâmico em número de seguidores. Até hoje, um país não árabe como o Irã, que não fala árabe, que fala farsi, é outro país onde a maioria absoluta da população é islâmica. Então, não se deve confundir a partir da expansão islâmico com árabe. Nem todo árabe é islâmico e nem todo islâmico é árabe. Árabe é uma denominação geográfica, islamismo é uma denominação religiosa, assim como nem todo israelense é judeu e nem todo judeu é israelense, nem todo católico é italiano e nem todo italiano é católico. À medida que houve a expansão, houve o surgimento de grupos menores. Um grupo que seguia o Corão, um grupo dominante até hoje dentro da religião islâmica. Um grupo que queria califas eleitos pela comunidade. Um grupo que segue, obviamente, a palavra do Corão, mas também gosta de ler a Sunna, um relato dos feitos de Maomé. Esse grupo vai ser chamado de sunita e até hoje é o grupo dominante dentro do Islã. Um outro grupo menor, dominante em alguns países como o Irã, aceita apenas exclusivamente o Corão e acha que o verdadeiro califa tem que ter parentesco com Maomé. Esse grupo são os xiitas, é uma das separações do islamismo. Esse grupo só domina em alguns países. A partir de 1979, quando ocorre a Revolução Islâmica no Irã, para os Estados Unidos, que tiveram sua embaixada invadida e vários diplomatas tornados reféns, no mundo inteiro a palavra xiita passou a ser sinônimo de radical. Do ponto de vista prático, não é verdade, porque sendo sunita o dominante no islamismo, tudo que houver no islamismo é uma chance matemática grande de pertencer ao grupo sunita. Exemplo, Bin Laden, famoso terrorista envolvido no atentado às Torres Gêmeas, era sunita. Alguns dos mais conhecidos terroristas que nós associamos no mundo contemporâneo ao terrorismo, que voltaremos a falar de base religiosa, é sunita. Então nós consideramos que essas divisões constantes, que são típicas de todas as religiões, vimos no cristianismo, por exemplo, que existem católicos, ortodoxos, protestantes e outros grupos. Também dentro do islamismo há vários grupos que interpretam, vivem, traduzem e pensam a partir dos preceitos do Corão, da tradição histórica, como viver essa religião que após o cristianismo é a maior do mundo, o terceiro grande monoteísmo, uma das religiões que mais cresce no planeta e que através da pregação ou da imigração está presente hoje aqui nas Américas, está muito presente na Europa e continua dominante em muitos países do norte da África, do Oriente Médio e até na já citada Indonésia. No final da Alta Idade Média Ocidental e no início da Baixa Idade Média, a cultura islâmica era o que havia de mais brilhante no norte da África, no Oriente Médio e na atual Espanha. Se você quisesse uma medicina que tivesse algum valor, deveria procurar médicos islâmicos ou médicos judeus formados em grandes centros islâmicos, por exemplo, Isfahan, no atual território do Irã. Se você quisesse buscar grandes matemáticos, se você quisesse ter acesso a um livro de Aristóteles, era em árabe que você encontraria, porque Aristóteles foi preservado também pelos islâmicos. Se você quisesse grandes universidades, deveria procurar Córdoba, deveria procurar Cairo, que foi um dos grandes centros dessa cultura, deveria procurar Bagdá, no atual Iraque, deveria procurar Damasco,
na atual Síria. Os grandes filósofos como Ibn Sina, Avicena, os grandes médicos, os grandes pensadores, a produção de obras, a alquimia árabe, a descoberta de produtos, a descoberta de processos, inclusive, curiosamente, do processo de destilação, que vai dar origem ao uísque na Irlanda, depois transportado para a atual Escócia, é um processo de origem árabe, um processo dentro da cultura árabe. Ou seja, o que havia de mais brilhante, o que havia de mais estável, o que havia de maior no Ocidente pertencia ao islamismo, ao mundo árabe em particular. Bibliotecas, grandes centros de estudo, enquanto a Europa ainda estava naquilo que nós chamamos de alta e baixa Idade Média, enquanto as universidades europeias começavam timidamente no século XI sua jornada rumo ao controle da cultura, no islamismo brilhava uma cultura científica, literária, uma cultura que vai ser uma referência durante todo aquele momento. E não apenas naquilo que criaram, mas os islâmicos, especialmente os comerciantes árabes dentro do islamismo, trouxeram da China produtos. Trouxeram, por exemplo, da China a pólvora, trouxeram o papel, trouxeram e difundiram do nordeste da África, região da atual Etiópia e Abissínia, o café, chamado até hoje de cófia arábica. Trouxeram o zero da Índia, introduziram o zero na Europa. Não é uma criação árabe, mas é uma criação indiana, que junto com os maias criaram um símbolo para o conjunto vazio. Quanto mais a matemática europeia incorporou os números árabes, a numeração árabe, que diferente da romana, não é exatamente posicional como a romana, mas ela funciona para agilizar a concepção matemática, especialmente pela inclusão do zero. Quanto mais as sociedades como a portuguesa incorporaram a bússola, a vela triangular, incorporaram a noção do zero, mais rápido foi o progresso nessas áreas. Exatamente o contato de Portugal com o mundo islâmico é que está na origem da expansão portuguesa. Os portugueses, como os espanhóis, tiveram muito cedo acesso a essa cultura islâmica. No período que eu estou fazendo essa análise, na Idade de Ouro do islamismo, especialmente em centros como Córdoba, especialmente em centros como Granada, onde na Baixa Idade Média foi construído um palácio impressionante chamado Alhambra, lá em Granada, que vai ser o último foco do islamismo na Península Ibérica. De lá expulso em 1492, lá brilhava uma cultura sofisticada, uma cultura com uma literatura muito desenvolvida e uma ciência muito à frente da sua época. Existem dois pontos que nós precisamos tratar quando falamos de islamismo. São dois pontos que se comunicam de alguma forma. No século XX, várias comunidades islâmicas, várias comunidades como, por exemplo, a do Egito, passaram a buscar uma renovação na própria ideia do islamismo. Passaram a buscar as fontes e as raízes, como os irmãos que surgiram no Egito, uma irmandade islâmica, e passaram a buscar uma leitura fundamental, apesar da expressão fundamentalista ser de origem exclusivamente cristã. Ela vai acabar sendo incorporada àqueles islâmicos que querem fazer uma leitura fundamental, uma leitura que busque as raízes mais profundas para que o islamismo fosse vivido naquele contexto que Egito, Síria e outras regiões estavam dominados ou pelo Império Turco-Otomano, islâmico, mas não árabe, ou por potências europeias. Naquele contexto começou um movimento de busca das fontes, de fundamentalismo, especialmente em reação à presença do imperialismo ocidental. Esse movimento vai se desenvolvendo em várias dessas regiões e começam a surgir grupos fundamentalistas. Esses grupos crescem no século XX, à medida em particular do pós-Segunda Guerra Mundial, com a presença mais forte, por exemplo, dos Estados Unidos no Irã, ao lado do regime do Shah Reza Pahlavi, uma presença mais forte dos ingleses no Egito no século XIX e XX, uma presença forte dos franceses na Síria
e no Líbano, começa também a se desenvolver um fundamentalismo islâmico. E aí das contradições da história. Para vencer a expansão soviética, os norte-americanos forneceram aos guerrilheiros islâmicos, aos guerreiros que lutavam contra o Império Soviético no Afeganistão, forneceram muitas armas, muito treinamento, para que esses guerrilheiros pudessem vencer o Império Soviético. Vencido o Império Soviético no Afeganistão, quando a União Soviética se retira dessa região, esses mesmos começam a controlar e combater não apenas o antigo poder soviético, mas a própria presença da influência norte-americana. Em 1979, um dos maiores países islâmicos do mundo, o Irã, acaba derrubando o grande aliado dos Estados Unidos, o Shah Reza Pahlavi, que mantinha uma ditadura cruel, que mantinha a maior parte da população na pobreza e que, a partir da derrubada do Shah, os xiitas, liderados pelo Ayatollah, espelho de Deus, Ayatollah Khomeini, que estava no exílio na França e vai liderar um movimento xiita de restauração de um Estado Islâmico, que se opõe à ocidentalização imposta pelo Shah e ocidentalização imposta pelos Estados Unidos e acabe transformando o Irã em uma república teocrática. Para a lógica islâmica, a lei mais clara, a lei mais óbvia, a mais fundamental e a mais perfeita é a própria Sharia, a lei contida no Corão e nos costumes islâmicos. Nenhuma constituição civil dentro dessa lógica, nenhuma constituição votada acaba sendo melhor do que a própria lei que está no Corão. Existiram e continuam existindo terroristas que usam a religião islâmica como justificativa. Não se esqueçam sempre que ao lado de, sim, terroristas islâmicos, nós tivemos terroristas ligados a outras religiões. Tivemos movimentos na Irlanda de terroristas que na sua origem eram católicos. Tivemos, por exemplo, na Colômbia, um vasto movimento que, invocando princípios de esquerda, ocorria apenas entre pessoas de origem cristã. Tivemos terroristas nos Estados Unidos que fizeram um grande atentado no coração do país e eram apenas protestantes fundamentalistas. Que nós associemos terrorismo exclusivamente ao islamismo, que nós fechemos os olhos para todas as outras formas de violência, inclusive de um famoso monge de Myanmar, que prega o extermínio, o assassinato e a destruição da minoria Rohingya de Myanmar. Um monge budista que quer a eliminação e o genocídio de todos os Rohingya. Nós não damos muita atenção a todos os fundamentalistas de outras religiões e focamos exclusivamente nos terroristas ou nos fundamentalistas islâmicos. Não vamos nos esquecer que um dos procedimentos do preconceito é exatamente esse. Quando um motorista homem age mal, imediatamente nós xingamos ao motorista, que isoladamente é um idiota, que isoladamente é alguém que não sabe dirigir. Quando uma motorista mulher age mal, nós a consideramos representante de todas as mulheres e invocamos o feminino para justificar o erro dessa motorista. Essa é uma estratégia do preconceito. Toda vez que alguém comete um gesto de avareza e é, por exemplo, protestante, você diz que a pessoa é avarenta. Quando é um judeu, ele representa todos os judeus do mundo. Isso ocorre com negros, com judeus, com homossexuais, com islâmicos. Constitui-se um preconceito que é espalhar para o todo toda e qualquer ação individual. Reflita. Todos aqueles que estão vendo e debatendo, se 1,4 bilhão de islâmicos no mundo fossem terroristas, se 1,4 bilhão de seres humanos explodissem tudo ao seu alcance, não haveria planeta Terra neste momento. Sim, existe terrorismo islâmico, como existe violências de variadas formas. Nós temos que ter cuidado em não negar que exista esse terrorismo.
não é isso que devemos fazer, mas entender que existe uma islamofobia, existe um preconceito forte que se assusta diante da presença islâmica, que considera que os islâmicos são um risco. De países como a Suíça, que proíbem a construção de mesquitas e de minaretes, aquela parte de onde é chamada para a prece a comunidade, que consideram que a sua identidade não pode entrar em continuidade ou em debate ou em choque com outras identidades, que vê risco na presença do estrangeiro, que vê risco na presença da imigração, que vê no Islã um perigo. Há perigo muito mais na violência de todos nós, sejamos cristãos, ateus, islâmicos ou budistas ou judeus. Há muito perigo na violência, na xenofobia, seja quem for que a pratique. Há muito risco que nos leva a refletir, especialmente na obra de Edward Said, Cultura e Imperialismo, especialmente na obra sobre o orientalismo, na qual Edward Said, o grande intelectual, que vai pensar como a partir do século XIX, em pintores do Ocidente, inclusive Renoir, Delacroix e outros, que foram constituindo a imagem de um mundo islâmico dedicado ao sexo, cheio de luxúria, em torno da fantasia do harém, um mundo drogado e um mundo violento, um mundo assassino, um mundo que deve ser evitado, porque a Europa passou a se considerar o único centro de paz, de ciência, de progresso e de civilização. A islamofobia existe. Em nenhum momento se nega que existam guerrilheiros, fundamentalistas, islâmicos. Em nenhum momento se nega que existam agressões a valores que nós no Ocidente construímos recentemente, como a liberdade feminina, a sociedade laica, o Estado sem religião. Mas muito cuidado com a islamofobia, porque ela é uma marca da cultura contemporânea. Para conhecer mais sobre o islamismo, tente começar pela biografia de Maomé, escrita por Karen Armstrong. Nós temos em português boas traduções do Corão. Veja livros interessantíssimos como A Cruzada Vista pelos Árabes, de um historiador chamado Malhouf. Veja livros, debata, leia Edward Said, veja outros pontos de vista, consiga incorporar ao senso comum mais questões para você formar sua opinião. Não acredite que as nossas grandes fornecedoras de notícias, todas elas situadas na Europa cristã e nos Estados